Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma honra contar com a sua presença aqui no meu canal. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Thiago Garcia, eu sou delegado de polícia, professor, escritor e palestrante. Tenho 1 milhão de seguidores nas minhas redes sociais. Diariamente eu faço várias postagens com dicas jurídicas, com dicas de estudo. São vários conteúdos úteis para a sua evolução. Na aula de hoje, aqui no YouTube, eu vou abordar o crime de roubo. Como que ficou o crime de roubo após o pacote anticrime? Essa matéria, com certeza, ela vai chover nas provas e nos concursos. Portanto, fica aqui registrado o meu conselho para você. Pega aí na sua casa uma caneta, um papel e faça anotações sobre a aula de hoje. Quero também deixar uma recomendação. Na aula passada, que eu gravei aqui no YouTube, eu falei sobre o crime de estelionato à luz do pacote anticrime. Se você não viu, veja, porque essa aula também vai cair na sua prova. Nesse último vídeo que eu falei sobre o crime de estelionato, eu recebi diversos comentários com elogios, diversos comentários positivos. Então, como forma de agradecer vocês, eu tive uma ideia. Eu vou fazer um sorteio de uma mentoria comigo pelo Skype. Se você quiser participar, é muito fácil. É só curtir esse vídeo aqui de hoje e deixar depois um comentário sobre a minha aula. As pessoas que seguirem essas instruções vão participar do sorteio. Fechou? Então, bora para a nossa aula de hoje. Tema: o crime de roubo à luz do pacote anticrime. Comecemos pela redação que vigorava no Código Penal antigamente. Lá no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, constava que a pena do crime de roubo deveria ser aumentada de 1/3 até metade, no caso de violência ou ameaça com o emprego de arma. A pergunta que não quer calar: professor Thiago, como que era interpretada a expressão arma para efeitos de aplicação dessa majorante? Vamos lá. A doutrina dizia que a expressão arma deveria ser interpretada em sentido amplo. Em outras palavras, arma era qualquer instrumento que podia ser usado para ameaçar, para ferir ou para matar alguém. Nessa expressão, a doutrina entendia que era possível encaixar as armas de fogo, as armas brancas, como as facas, entre outras. Em suma, se o agente praticou o crime de roubo com uma arma de fogo, vigorava essa majorante. Se o agente praticava o crime de roubo com uma faca, se aplicava essa majorante que eu acabei de citar para vocês. Ocorre que esse cenário ele foi alterado com o advento da Lei 13.654 de 2018. Essa lei, ela produziu algumas alterações no artigo 157 do Código Penal. A primeira alteração que ela produziu foi a seguinte: ela revogou o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. A segunda alteração que ela produziu foi a seguinte: ela acrescentou, ela inseriu o parágrafo 2º-A, inciso 1º, no artigo 157 do Código Penal. Professor, em resumo, o que a Lei 13.654 fez no crime de roubo? Muito simples, essa lei falou: a partir de agora, no crime de roubo, a causa de aumento de pena vai ser em 2/3. E mais, essa causa de aumento de pena, ela só vai ser aplicada se o agente empregar arma de fogo no crime de roubo.
não vale mais a arma branca. A partir de agora, o agente só vai ter a sua pena aumentada se ele usar arma de fogo no crime de roubo. Não vale mais arma branca. Professor Trator, explica para mim quais foram os reflexos que a Lei 13.654 produziu em relação aos casos julgados pelo Poder Judiciário. Bora lá! Vejam, de acordo com a doutrina, essa lei, a 13.654, ela representa o que nós chamamos tecnicamente de novatio legis in melius. Ela é uma lei penal benéfica, pois favorece o agente. Já sob o enfoque do Poder Judiciário, eu vou apresentar aqui para você a posição do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Quando essa matéria chegou lá no STJ, o Tribunal da Cidadania disse: realmente, a Lei 13.654 de 2018, ela é uma novatio legis in melius. O tribunal também disse que essa lei, ela representa abolitio criminis em relação à majorante que estava prevista no Código Penal relativa ao emprego de arma branca. Sendo assim, o STJ decidiu: se o agente foi condenado pela prática de roubo e se esse agente teve a sua pena ampliada porque ele usou uma faca, porque ele usou um canivete, porque ele usou uma tesoura, enfim, se ele teve a pena ampliada porque ele empregou uma arma branca no crime de roubo, esse agente, ele tem que ter a sua pena reduzida. Nós temos que tirar da pena dele a majorante relativa ao emprego de arma branca. Porque agora o Código Penal só aceita aumento de pena no crime de roubo se a arma for de fogo. Não importa que a lei surgiu apenas em 2018. Se ela é benéfica, ela deve retroagir para beneficiar os agentes, ainda que eles tenham praticado fatos anteriores à Lei 13.654 de 2018. Professor, qual que é o fundamento dessa interpretação do STJ? É a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40 da CF. Lá nós temos o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. A lei penal não poderá retroagir, salvo se for para beneficiar o réu, o agente, o condenado. Então, nessas situações, o STJ aplicou esse entendimento. E aqui surgem dois pontos importantes que merecem a nossa atenção. Primeiro ponto: professor, qual que é o juízo competente para aplicar a lei penal benéfica? Guarde bem isso que eu vou falar para você. Essa informação vai facilitar o seu estudo, vai facilitar a análise da sua prova no concurso. Você tem que pensar no seguinte: o inquérito policial ou a ação penal está tramitando onde? Se essa ação penal, se esse inquérito está em primeira instância, quem vai aplicar a lei penal benéfica é o juiz singular, é o juiz de primeira instância. Porém, contudo, se o caso está atualmente no tribunal, se o réu recorreu, se o condenado recorreu e há um recurso pendente no tribunal, quem vai aplicar a lei penal benéfica é o tribunal. Por fim, se já houve trânsito em julgado, surgindo a lei penal benéfica, quem vai aplicar essa lei penal benéfica, no caso concreto, se já tem trânsito em julgado, é o juiz da execução. Segundo ponto que eu quero que você guarde: na sua prova objetiva, escrita ou oral, o examinador vai jogar para você a seguinte pegadinha. E você não vai cair, porque você teve aula com o Thiago, com o Trator. O examinador vai falar o seguinte:
Candidato, candidata, antigamente, lá no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, o legislador permitia o aumento da pena no roubo em caso de emprego de arma branca. Ocorre que surgiu, posteriormente, a Lei 13.654 de 2018, que revogou esse dispositivo e passou a permitir o aumento da pena apenas no caso de emprego de arma de fogo. Pois bem, candidato, candidata, eu quero saber o seguinte: já que o juiz não pode usar mais a arma branca para majorar a pena na terceira fase da aplicação da pena, que é onde ele analisa as causas de aumento e redução da pena. O juiz não pode mais pegar a arma branca e jogar ela lá na terceira fase da aplicação da pena. Na terceira fase não pode mais. Então, candidato, eu quero saber o seguinte: e na primeira fase? Na primeira fase, quando o juiz está fazendo a dosimetria da pena, quando o juiz está fazendo a análise das circunstâncias judiciais. Nessa primeira fase, ele pode aumentar a pena do agente considerando que ele usou a arma branca no roubo? E aí? O que você responderia? Só para refrescar a sua memória. No Brasil, nós adotamos o modelo trifásico, que foi idealizado por Nelson Hungria. Nesse modelo trifásico, o juiz aplica a pena observando 3 fases. Na primeira fase, ele vai fixar a pena base, ele vai analisar as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, o juiz vai analisar as atenuantes e as agravantes. E na terceira fase, o juiz vai analisar as causas de aumento e de redução de pena. Eu já disse para vocês que a arma branca, ela não pode mais ser usada na terceira fase. Então a pergunta que o examinador vai fazer é se essa arma branca pode ser usada na primeira fase. Pode ou não? O STJ entende que sim, que o juiz ele pode usar a arma branca na primeira fase da dosimetria da pena para fixar uma pena maior para o agente. Professor, você citou alguns julgados do STJ. Onde que eu encontro os números desses julgados? Para ficar bem fácil para você, como são vários números, eu vou colocar os números dos julgados lá no meu canal do Telegram, no canal Delta Thiago com TH. Acessa lá o meu canal no Telegram que eu vou colocar os números dos julgados. Vamos então prosseguir na nossa aula. Depois surgiu o pacote anticrime. Lei 13.964 de 2019. O pacote anticrime, ele também apresentou algumas inovações em relação ao artigo 157. Primeira inovação implementada pelo pacote anticrime no artigo 157 foi a seguinte: o pacote anticrime inseriu o inciso 7º lá no parágrafo 2º do artigo 157. Nesse dispositivo, o legislador falou o seguinte: a pena do roubo também deve ser aumentada se a violência ou a ameaça for exercida com emprego de arma branca. Opa! Professor, a arma branca, então, voltou a ser causa de aumento no crime de roubo? Sim, voltou. O legislador, ele percebeu que ele pisou na bola. Ele percebeu que ele favoreceu a bandidagem. E foi um favorecimento indevido, na minha opinião, com a devida vênia em relação aos entendimentos em sentido contrário. Porque o emprego de arma branca é algo que torna, sim, o roubo mais grave, que merece uma resposta estatal à altura, mais severa. Então, o legislador percebeu o equívoco que ele cometeu ao elaborar a Lei 13.654 de 2018, que gerou abolício crimes em relação ao emprego de arma branca,
E, diante desse equívoco, ele tentou consertar por meio do pacote anticrime. Mas cuidado, muita calma nessa hora. Nós vamos voltar a aplicar a majorante relativa à arma branca somente em relação aos fatos praticados após a vigência do pacote anticrime. Se os fatos são anteriores à vigência do pacote anticrime, vale aquela decisão do STJ. Ou seja, o agente que foi condenado, ele vai ser beneficiado pela lei penal mais benéfica, que é a 13.654. E se ele vai ser beneficiado, se ele foi condenado porque ele empregou uma arma branca no roubo, o aumento relativo à arma branca deve ser extraído. Nós só vamos voltar a majorar a pena no emprego de arma branca se o fato foi praticado após a vigência do pacote anticrime. Eu estou repetindo isso para você não fazer confusão. Confusão já basta a do nosso legislador. Caminhando mais um pouco. Além desse dispositivo, o pacote anticrime, ele inseriu o parágrafo 2º-B lá no artigo 157 do Código Penal. Nesse dispositivo, no parágrafo 2º, o legislador estabeleceu o seguinte: se no crime de roubo a violência ou a ameaça foi empregada com uso de arma de uso restrito ou proibido, a pena prevista no caput do artigo 157 vai ser aplicada em dobro. Olha o resumo que eu vou fazer para você agora. Presta bastante atenção, porque vai despencar na sua prova. Agora, no crime de roubo, nós temos 3 hipóteses. E você vai ter que guardar essas 3. Primeira hipótese: se no crime de roubo o agente usar violência ou ameaça com emprego de arma branca, nós teremos uma causa de aumento de pena. Essa pena ela vai ser aumentada de 1/3 até metade. Primeira hipótese. Segunda hipótese: se no roubo a violência ou a ameaça for exercida com emprego de arma de fogo, leia-se arma de fogo de uso permitido, nesse caso, o aumento da pena no crime de roubo vai ser de 2/3. 2/3. Terceiro caso: se no crime de roubo a violência ou a ameaça for exercida com emprego de arma de fogo de uso proibido ou de uso restrito, a pena será aplicada em dobro. Lembrando que lá no Código Penal, lá no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1º, o legislador fala apenas arma de fogo. Ele não fala de uso permitido, mas é por exclusão. Se no parágrafo 2º-B ele fala sobre o aumento da pena no caso de arma de fogo de uso proibido ou restrito, isso significa que nesse outro dispositivo a expressão arma de fogo abrange que tipo de arma? As armas de fogo de uso permitido, que são aquelas que vocês já estudaram, o revólver 38, por exemplo. E no 2º-B estão as armas de fogo de uso proibido ou restrito, o fuzil, por exemplo. Fechou? Então, por hoje é isso. Até a nossa próxima aula e convido vocês aqui, para quem não conhece ainda, entrem lá no meu canal no Telegram, no Delta Thiago com TH. Postei um e-book com várias questões especiais sobre a Lei Maria da Penha que vão despencar nos concursos. Acabei de postar a 12ª aula do meu curso gratuito sobre a Lei dos Crimes Hediondos, atualizada com pacote anticrime. Então entra lá no canal Delta Thiago. Eu também tenho um outro canal no Telegram que se chama Futuro Delegado. Lá no Futuro Delegado eu estou publicando algumas dicas
relacionadas às provas anteriores de delegado de polícia. Acabei de publicar uma sobre o desindiciamento. E, para finalizar, eu quero fazer um convite para você. Semana que vem, nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril, eu vou fazer um super evento que vai ser 100% online e 100% gratuito. Nesses 4 dias de evento, eu vou falar para vocês sobre o caminho que eu percorri para ser aprovado na primeira tentativa e sem cursinho. Na OAB, para delegado de polícia, no Ministério Público Federal, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no MP de São Paulo e em outras provas. Em todas essas provas, na primeira tentativa, sem cursinho, tendo que carregar o mundo nas costas, quase passando fome. Como que eu consegui superar esses obstáculos que pareciam ser insuperáveis? Como? É disso que eu quero falar com vocês nesses 4 dias. Esse evento vai ser transformador. Serão 4 dias, 21, 22, 23 e 24. 4 dias transformadores que eu vou falar sobre controle emocional, vou falar sobre intangível, sobre técnicas de estudo. É imperdível, vale muito a pena. Quem assistiu o meu último evento nesse formato falou que comigo, em 4 dias, conseguiu evoluir 20, 30 anos, que eu falei coisas que a pessoa nunca tinha ouvido. Então, faça a sua inscrição para participar. É muito simples, é só mandar um e-mail para mim. Anota o e-mail aí, contato@deltatiago.com. Deltatiago com TH. Contato@deltatiago.com. Eu percebo que muita gente estuda de forma errada. Com isso, a pessoa perde tempo de vida, perde dinheiro. Então chegou a hora de você transformar a sua vida. Bora comigo nessa semana extraordinária. Até a próxima, fica com Deus e bora passar o trator.